com exceção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Na fase final deste debate, convém fazer um balanço do que aqui foi dito e convém, agora que se passa um ano, desde que foram apresentadas as medidas que o Governo propôs para ajudar a combater a crise, convém também, e faça a apresentação pelo Governo agora e que saiu em Diário da República, das medidas para o ano que agora se inicia, convém fazer balanços. Balanço do que foi aqui dito, balanço do que a Sra. Ministra enunciou como sendo os propósitos do Governo, balanço do resultado das medidas implementadas durante o ano de 2009 e, com base nisso, também tentar fazer uma projeção do que é que nos espera no ano de 2010. Disse a Sra. Ministra aqui, na sua intervenção de há bocado, que o objetivo do Governo, entre outras coisas, que o objetivo do Governo é manter viáveis mais de 500 mil postos de trabalho. Penso que não me está a falhar a memória. E disse também que o compromisso que o Governo tem é cumprir com o seu programa e proteger o emprego. As medidas e o programa do Governo nesta área têm em vista, portanto, dar prossecução à plena realização destes objetivos. São os objetivos do Governo, são os objetivos da Sra. Ministra. Fazendo o balanço daquilo que foram as medidas do ano passado e do que aconteceu na área do emprego, Sra. Ministra, o objetivo do Governo é não deixar aumentar a taxa de desemprego. Pois lamento dizer-lhe que no último ano a taxa de desemprego aumentou brutalmente. Neste momento ultrapassa os 10%, segundo os últimos dados estatísticos. Sra. Ministra, neste momento, enquanto nós estivemos aqui hoje, neste Parlamento, a trabalhar, mais de 300 portugueses perderam o emprego. Todos os dias isto acontece neste país. Não consigo vislumbrar, com o devido respeito, onde é que a política do Governo neste setor foi triunfante neste ano que passou. Em relação às medidas concretas, que foram anunciadas o ano passado, também lamento dizer, Sra. Ministra, eu, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, e penso que toda a oposição e os portugueses em geral, este país, está profundamente desiludido e desincentivado com esta política que o Governo escolheu seguir. Uma das medidas propostas pelo Governo no ano passado e que foi dando execução ao longo do ano, consistia para incentivar as empresas em reduzirem 3% as contribuições para a Segurança Social a cargo do empregador, em micro e pequenas empresas. A previsão, isto são dados do Governo, era de 513 mil pessoas que seriam abrangidas por esta medida. A execução não chegou às 200 mil. A taxa de execução foi de 27%. Propôs também, como medida, um plano excepcional de apoio a empresas e trabalhadores em situação de redução temporária de atividade. 20 mil pessoas era o universo a que se dirigia esta medida. Taxa de execução inferior a 10 mil. 47%. Podíamos ir por aqui adiante e voltando àquela que foi referida há bocado, que essa então, peço imensa desculpa, roça o inacreditável. O incentivo à criação de novas empresas. 1.500 novas empresas era o universo que o Governo pretendia atingir. 3 mil novos empregos. Pessoas que efetivamente beneficiaram dessa medida, 15. Isto são dados do Governo. 15, Sra. Ministra, ironizando um bocadinho, um táxi grande cabiam lá os 15. Um táxi grande cabiam lá os 15. Sra. Ministra, não, é que, pois é verdade, é triste que reconhecendo o Governo que criou uma medida que tinha um universo mínimo potencial de 3 mil pessoas, só consiga chegar a 15. Mais triste do que isto, Sra. Ministra, é que, tendo sido publicadas ontem as medidas propostas pelo Governo para o ano que agora entra, elas repetem-se. Quer dizer, o Governo, tendo proposto estas medidas em 2009, tendo sido a taxa de execução o que foi, o insucesso óbvio e a incapacidade e o desajustamento destas medidas à realidade do país, pois o Governo em 2010 propõe-se combater o desemprego, propõe-se
criar novos postos de trabalho, propõe-se ajudar as empresas a manterem-se ativas e a não despedirem pessoas, repetindo exatamente o mesmo pacote de medidas que tinha proposto no ano passado. Sra. Ministra, a questão que se nos põe agora, Sra. Ministra, é esta. Está, efetivamente, o Governo disposto a refletir sobre estes números, disposto a, com humildade, aceitar, olhar para eles e ver e confirmar que foram medidas falhadas? Está disposto a ouvir as propostas da oposição? Está o Governo disposto a ouvir e aceitar aquilo que a oposição diz? E o CDS apresentou aqui diversíssimas propostas. Diversíssimas propostas que já deram entrada e das quais eu posso salientar à Sra. Ministra, olha, o projeto de lei 50 que está em análise, o projeto de lei 95, o projeto de lei 103, o projeto de lei 133, todos eles contêm medidas que nós propomos ao Governo e propomos a este Parlamento de incentivo à economia, de incentivo às empresas, de incentivo à criação e manutenção de postos de trabalho. Está o Governo na disposição de ouvir e de reconhecer que, se calhar, há outras medidas e outras propostas que deviam ser tomadas, ou está o Governo cegamente a teimar em seguir um caminho que já se viu que falhou, já se viu que não serve os portugueses e já se viu que é mais um ano perdido e mais um ano em que nos vamos afundar? E, Sra. Ministra, também tenho muita pena... Sr. Deputado, quero concluir, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, irei concluir. Tenho muita pena que a Sra. Ministra, dando como exemplo o que se passa no resto da Europa, nos compare aos países que estão pior que nós. Porque se nós queremos melhorar, se nós queremos sair desta situação, nós temos que comparar com a excelência, com quem está bem, e não com quem está abaixo de nós e pior que nós. Isso é aceitar a mediocridade como política para o futuro. E nós não aceitamos. Para concluir, para terminar, Sr. Presidente... Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, nós não temos uma atitude meramente crítica e destrutiva. Nós temos uma atitude construtiva. Nós viemos aqui chamar a atenção para aquilo que entendemos que está mal, mas também viemos chamar a atenção para as propostas que nós fizemos e que estão bem. E, portanto, pedimos somente à Sra. Ministra e ao Governo, como dizia o anúncio antigamente, pare, escute e olhe. E veja o que se passa à sua volta e abra-se à possibilidade de outras alternativas, de outras propostas. Muito obrigado.